Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui a nossa mais uma aula de matemática, tá? Da turma do 8º ano, tá? Lembrando que essa aula é para turma manhã e tarde, beleza? Acabamos tivendo algum problema, né? Alguns problemas aí envolvendo a nossa live. Tá? Essa aula aqui era para ter ocorrido às 10 horas do dia 21 de julho, tá? Mas aí houve um choque de horários, né? Então, eu decidi deixar a aula por ali, já que essa aula de hoje aqui seria uma aula bem rápida mesmo, tá? Não só hoje no vídeo, mas a live também seria uma live bem rápida, tá? Seria uma aula bem rápida, bem tranquila, tá? Basicamente eu ia comentar só uma coisinha sobre os triângulos, tá? Que no caso vocês já estão vendo o título da aula, né? Soma dos ângulos de um triângulo, tá? Soma dos ângulos internos e externos, tá? Então seria uma aula bem rápida. Então, para não acabar atrapalhando a aula do Elias, né? Eu decidi ceder a aula para ele, tá? Então, ficamos dessa forma, tá? Ficamos o Elias com a aula ao vivo e no meu caso eu gravo essa aula aqui às 10 horas, tá? Tô gravando aqui no horário da live, tá? Inclusive por esse motivo o vídeo não esteve disponível logo bem cedo, né? Vai ficar disponível às 10h30 mais ou menos, tempo que faz o upload aí do vídeo, tá? Então vamos lá, pessoal. Soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Pela leitura aqui a gente já consegue tirar, né, a informação. A soma dos ângulos internos de um triângulo é constante, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre a mesma. E no caso é quanto? 180 graus, tá? Então a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Isso vale, pessoal, para todo tipo de triângulo, tá? Não importa o formato do triângulo. Se ele é um triângulo, né, a soma dos seus ângulos internos mede sempre 60 graus. Então, supondo que esse ângulo de amarelo aqui é um ângulo alfa, né? Esse ângulo de cinza é um ângulo beta. E esse ângulo rosa é um ângulo gama, né? Ou um ângulo C, né? Adicionando esses três ângulos, né? Somando esses três ângulos aqui, a gente obtém 180 graus, tá? Aqui nós temos a prova. Por que isso acontece, tá? Então é bem simples, ó. Se nós imaginarmos, pessoal, se você observar, né, essa reta vermelha aqui é uma reta imaginária, tá? Ela não entra como parte do triângulo, mas supondo que eu traço aqui uma reta imaginária vermelha, tá? Paralela ao lado AB, né? Então essa reta R, ela é paralela a esse lado AB, tá? Então, nesse caso aqui, os lados AC e BC, agora que abriu, olha, o lado AC e o lado BD formaria, pessoal, retas paralelas e uma transversal, né? Eu formaria aquela nossa ideia lá do último capítulo, que seria, ó, duas retas paralelas e essa reta AC, ela é uma reta transversal. Onde esse ângulo A, ele está onde? Ele está bem aqui, esse ângulo A, tá? Utilizando aquele nosso princípio, né, ó, de retas paralelas e retas transversais, então se aqui é A, esse ângulo aqui de cima, ele também vale A. E o ângulo aqui de baixo, ele também vale A. Então, esse ângulo aqui, ele é o mesmo desse. No caso aqui, eu chamei de alfa, né? Agora, se eu imaginar, pessoal, a outra reta aqui, ó, no caso essa reta BC, a gente tem um ângulo aqui, que é um ângulo B, cinza, tá? Utilizando nosso princípio de reta paralela e uma transversal, esse ângulo aqui, ele também seria B. E, consequentemente, o oposto a ele também é B. E, logicamente, né, aqui nós teríamos o ângulo C. Então, se você observar, você formou aqui um ângulo raso. Ó, formou um ângulo raso. Então, mais uma vez, ó, esse ângulo A, ele é originalmente daqui. Esse ângulo beta, ele é originalmente daqui, utilizando a nossa regra, né, de retas paralelas e uma transversal, né? E esse ângulo C, o rosa, ele é do próprio triângulo, né? Então, se você observar, a gente formou aqui, ó, no caso, um ângulo raso, né? E nós sabemos que o ângulo raso, ele mede exatamente 180 graus. Conclusão, esse ângulo alfa, junto com esse ângulo beta, junto com esse ângulo C, forma 180 graus. E, logicamente, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo é igual a esse, e esse é o próprio, né? Então, adicionando os ângulos internos de um triângulo, você vai obter sempre 180 graus. Professor, como é que cai em questão? Geralmente a gente tem um triângulo e você tem equações, sei lá, esse ângulo é 30, esse ângulo é x mais 10, esse ângulo é 2x.
Aí ele quer que você calcule o valor do x, por exemplo. Aí você monta a equaçãozinha. 2x mais x mais 10 mais 30 igual a 180. E resolve a equação. Caso ele pergunte o valor do ângulo ou dos ângulos, aí você vai ter que substituir o valor do x pelo valor que você encontrou na equação. Tá? Ok. Só um instante. Continuando, né, pessoal? Então, basicamente, galera, é isso, tá? A soma dos ângulos internos do triângulo, basicamente, é isso, né? Adicionando os ângulos internos, você obtém um ângulo de 180 graus, tá bom? Medida de cada ângulo externo, tá? Então, é bem simples, pessoal, ó, vamos lá. Supondo que eu pergunte a você, tá? Quem seria esse ângulo alfa, tá? Primeira informação, tá? O ângulo externo, ele basicamente é a continuação da própria reta. Então, por exemplo, o ângulo externo do vértice A seria continuando esse lado, seria esse ângulo aqui, seria esse ângulo gama. Então, o que você tem que entender? Que somando esses dois ângulos, ó, observe aqui, somando esses dois ângulos, o ângulo gama com o ângulo A, você obtém um ângulo raso, ou seja, 180 graus. Pronto, basicamente isso. Lembre que, ó, se eu pegar esse ângulo externo aqui, ó, sempre continuando a reta, né? Então, aqui está o ângulo externo, sei lá, ângulo X. Somando esse ângulo de cinza, né, o ângulo B, com o ângulo X, você tem sempre 180 graus. Então, basicamente é isso, tá? Então, geralmente, quando, por exemplo, ele vai ter que lhe dar o ângulo interno, tá? Para você descobrir o ângulo externo, você vai ter que saber o ângulo interno. Então, supondo que ele disse que esse ângulo A mede 70 graus, por exemplo. Como é que você vai fazer para descobrir o ângulo externo, que é o ângulo gama? Você só vai pegar, ó, 180 menos 70. Só isso, tá? Seria 110. Tá? A mesma coisa acontece se ele faz o contrário. Se ele informa o ângulo externo e lhe pergunta o ângulo interno. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se ele disse que o ângulo externo mede 130 graus, o externo, tá? Quanto que seria o ângulo interno? Você pegaria 180 menos 130, tá? Seria basicamente a mesma coisa. Daria, 150 não, daria 50 graus. Ok? Então, para você determinar o ângulo externo, você pega 180 e subtrai com o ângulo interno. Para você descobrir o ângulo interno, você pega o ângulo externo e subtrai com 180. Pessoal, tem só uma coisinha aqui. Aqui basicamente é a mesma situação, tá? Então, pessoal, para hoje é isso, tá? Como eu já tinha falado no início da aula, seria uma aula, assim, realmente bem rápida, tá? Bem tranquilinha, mas realmente o conteúdo é fácil, né? Assim, a gente consegue transmitir rapidamente, porém, a gama de questões envolvendo esse tipo de assunto é muito grande, tá? É muito grande. Na verdade, a maioria das questões envolvendo triângulos é envolvendo os ângulos internos. Tá? Então, o TD que eu realizei, né, que eu elaborei para vocês, ele está baseado nisso, tá? Na soma dos ângulos internos, nos ângulos externos também, né? A correlação, né? A relação entre ângulo interno e ângulo externo, tá? Que foi o que eu acabei de comentar. E também eu coloquei uma questãozinha sobre congruência de triângulos, tá? Se você não assistiu a aula passada, você deve assistir. Tá? Congruência de triângulos, que tem os casos LLL, tá? ALA, AAA, né? No caso, não, A seria semelhança, não ano, tá? Tem ali os casos de congruência, né? LAA, né? Tem os casos de congruência. E se você não assistiu ainda, são 4 casos de congruência, tá? Se você não assistiu ainda a aula passada, eu vos aconselho a assistir, tá? Assiste a aula passada, congruência de triângulo, muito importante a aula, e depois assiste essa aula. Depois não, você já deve estar nessa, né? Se você está ouvindo esse comunicado, você já deve estar finalizando essa aula, tá? Então, pessoal, para hoje seria isso, tá bom? Então, peço desculpas aí pela live, tá? Não ter dado certo, principalmente o Elisa, né? Eu acho que provavelmente eu marquei depois do que ele, né? Então, eu resolvi remarcar a minha aula, tá? Quando for quinta-feira aí a gente vê um momento ideal, beleza? Então, é isso, valeu.